Com graça e paz do Senhor, nós vamos nessa noite meditar na Palavra de Deus, falando sobre a questão da morte através da morte de Jesus Cristo. Nós vamos, para compreender um pouco melhor esse tema, vamos pegar como base o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 ao 57. Depois a gente vai estar explicando um pouco melhor esse texto, mas vamos fazer uma leitura inicial nele. 1 Coríntios 15, a partir do versículo de número 54. Diz assim a palavra de Deus: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, por toda a história, a morte tem sido temida como sendo um inimigo cruel das pessoas, um inimigo cruel e implacável, que não respeita classe social, sexo, poder aquisitivo, idade. Todas as pessoas, em determinado momento, vão ter que encarar a morte. Então a morte, ela é um inimigo da humanidade, é algo temido, as pessoas temem a morte. Ninguém quer morrer, em sã consciência não existe essa pessoa que diga que quer morrer. As pessoas têm até medo da morte e ela é implacável, ela vem para todos. Apenas os cristãos que estiverem vivos no dia do arrebatamento é que não sofrerão a morte física. Mas a morte, ela vem para todas as pessoas. E nós vemos a realidade da humanidade, que o ser humano tem procurado de todas as maneiras fugir da morte. As pessoas têm procurado evitar a morte de todas as maneiras. E se a gente for meditar, por que isso é assim? É como diz lá em Eclesiastes: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, Deus nos fez para ser pessoas que vivem eternamente. Não era da vontade de Deus, nunca foi plano de Deus que a gente experimentasse a morte. Não era vontade de Deus. E todas as pessoas do mundo, mesmo de maneira inconsciente, elas sabem que elas não foram feitas para morrer. Há um desejo no coração delas por viver, por experimentar a vida, por não ter a morte. Se as pessoas pudessem, as pessoas tiravam a morte da realidade da existência. As pessoas têm sede de vida, as pessoas querem viver. Mesmo aqueles que não conhecem a Cristo querem viver. E isso é uma prova da existência de Deus e de que Deus nos fez para viver eternamente. Até mesmo quem não conhece a Cristo tem esse clamor pela vida. Só que ele não entende, infelizmente, que ele é assim porque Deus colocou nele esse desejo pela vida. E ele não entende que Deus não o fez para morrer, Deus o fez para viver. É por isso que a pessoa tem essa sede de viver e não de morrer. É por isso que a gente, olhando para a realidade da humanidade, percebe que as pessoas têm tentado evitar a morte de todas as maneiras. Têm tentado fugir da morte, têm tentado de alguma maneira evitar que ela aconteça. Nós vemos, por exemplo, que a medicina tem tentado de tudo para adiar a morte. Se cria remédios, tratamentos, se formam médicos, tudo com o intuito de refrear a morte, de adiar a morte, para que as pessoas possam viver mais. Porque é um desejo da humanidade viver. Então se faz pesquisa, se desenvolve medicamentos, se faz de tudo para tentar fazer com que as pessoas vivam mais, porque ninguém quer morrer. Naturalmente as pessoas
tem o desejo de evitar a morte, de prolongar a vida. Não existe essa pessoa, como eu disse, em sã consciência que queira morrer. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver. Até mesmo as pessoas que se suicidam. É comprovado isso. Os psicólogos falam que quando a pessoa se suicida, não é porque ela quer morrer. Ela, na verdade, ela tem vontade de viver. Só que ela está tão desesperada por causa dos seus problemas, das suas aflições, daquilo que ela está enfrentando na vida, que ela, não vendo saída para o sofrimento, para a dor que ela passa, ela acha que a morte é a melhor solução. E aí ela escolhe morrer. Mas porque ela queria tanto viver e não consegue por causa do sofrimento que ela tem, então a pessoa escolhe a morte. Mas se ela pudesse, ela não queria morrer. O que ela queria mesmo era se livrar do seu sofrimento. Só que ela busca a morte como uma saída que não é a melhor para o seu sofrimento. Porque existe uma saída muito melhor para isso, que é Deus, que é Jesus Cristo na vida do ser humano. Só que muita gente não percebe isso. Mas as pessoas não querem morrer, porque a morte não é natural. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo sabe que isso que eu estou falando é verdade. Você também não quer morrer. Você quer viver. E isso prova que Deus fez você. E fez você para a vida. Fez você para viver. Só que a morte surgiu. A morte surgiu na humanidade. Não era plano de Deus. Não era vontade de Deus. Mas a morte apareceu. A morte surgiu. Embora Deus não tenha planejado isso, mas por causa da liberdade que Deus deu ao ser humano, a morte acabou entrando por causa da decisão que foi tomada no Jardim do Éden por Adão e Eva, que escolheram desobedecer a Deus, e Deus tinha dito para eles. Está registrado em Gênesis 2, do versículo 15 ao 17, Deus diz, olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dela, do fruto dessa árvore, vocês vão morrer. E infelizmente Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus, comeram do fruto, tentados pelo diabo, pecaram contra Deus, e aí morreram. Não morreram fisicamente na hora, mas morreram espiritualmente. E depois morreram fisicamente. Mas não era plano de Deus a morte na vida deles. Eles viveriam para sempre, eles nunca iam experimentar a morte. Só que infelizmente por causa dessa decisão deles, a morte veio à humanidade. Foi assim que a morte surgiu. Não era plano de Deus, foi por causa da desobediência do ser humano. E aí acontece o que está registrado lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Para a gente entender por que a morte chegou até nós, sendo que quem pecou foi Adão e Eva. Mas a Bíblia diz em Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por um só homem entrou o pecado no mundo. E por meio do pecado, como consequência do pecado, a morte. E assim a morte passou a todos os homens. Ou seja, quando Adão e Eva caíram, consequentemente todos os filhos que nasceram deles, e os filhos dos seus filhos, e por aí vai, as gerações que se seguiram, nasceram contaminadas pelo pecado. O pecado não podia simplesmente ser tirado de Adão e Eva. Teria que haver um outro processo para isso. Então, enquanto não houve a libertação do pecado, o pecado foi passando de pessoa para pessoa e, consequentemente, todas as pessoas estão mortas por natureza, por causa do pecado. A morte veio a todos os homens, a todas as pessoas. Hoje a morte está no mundo, não por vontade de Deus, mas como consequência do pecado. Todas as pessoas passaram a experimentar a morte. Então agora eu queria chegar no seguinte ponto.
eu queria mostrar para vocês como que a morte se relaciona com as pessoas. Tanto aqueles que não conhecem a Jesus, que não entregaram a sua vida a Ele, como aquelas pessoas que conhecem a Cristo, que são cristãos. Qual a relação da morte com as pessoas? Como que hoje ela se torna uma realidade? Como é que isso acontece na vida das pessoas? Eu quero começar falando a respeito da morte na vida daquele que não é cristão. Como é que essa realidade da morte na vida da pessoa que não é cristão? É muito importante a gente entender isso para a gente ver a diferença entre o que é cristão e o que não é cristão. Para que a gente entenda que é muito melhor ser cristão, é muito melhor seguir a Jesus, é muito melhor colocar a nossa vida nas mãos de Deus, confiar em Cristo como nosso Salvador. Nós vamos ver como há uma diferença enorme, um abismo enorme, uma realidade totalmente oposta, diferente, na vida daquele que é cristão e do que não é cristão. E o meu desejo é que você, que não é cristão, possa compreender o quanto a realidade da morte na sua vida é terrível. E como Deus quer tirar você dessa realidade. Então vamos começar entendendo a morte na vida do que não é cristão. A morte física, primeiramente falando da morte física. Porque há 3 tipos de morte. Então deixa eu falar primeiro da morte física, para a gente compreender. A morte física ela vem para todas as pessoas. Tanto cristãos como não cristãos. Como eu disse, apenas os cristãos que estiverem vivos no dia do arrebatamento que não passarão pela morte. Louvado seja Deus por isso. Mas aqueles que morrerem antes da volta de Cristo também vão passar pela morte, assim como os não cristãos. Então a morte vem para todas as pessoas. Só que há um detalhe que faz toda a diferença. A morte na vida daquele que não entregou a sua vida a Cristo é o acontecimento mais triste da sua história, da sua existência pessoal. Por quê? Que a morte é o acontecimento mais triste da pessoa que não tem Jesus na sua vida. Porque a morte física vai selar o seu destino eterno. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que depois da morte, a morte física do corpo, depois da morte, segue-se o juízo. Ou seja, não vai haver várias reencarnações, não vai haver outras vidas, nós temos apenas uma vida. Depois que a gente morre, o que vem depois é o juízo de Deus. Vai ser o julgamento de Deus. Que Deus vai julgar a nossa vida de acordo com como nós vivemos, de acordo com as nossas obras. Então a morte, para aquele que não é cristão, é o dia mais triste da sua história. Porque é o dia em que o seu destino de perdição vai ser selado para sempre. Aquele que não é cristão, ele está perdido. Ele está debaixo da ira de Deus. Ele está debaixo de maldição. Ele está debaixo de condenação. Só que enquanto ele está vivo, há uma esperança para ele. Porque ele pode ter um encontro com Cristo e mudar de vida. Enquanto ele está vivo, há a possibilidade de salvação. Mas, no dia que ele morre fisicamente, naquele dia, a porta da salvação se fecha para ele, infelizmente. E a partir daquele dia, a única coisa que o aguarda é o julgamento de Deus, de acordo com a vida que ele viveu. Então, a partir daquele dia, a pessoa já vai para um local de condenação, que a Bíblia chama de Hades, conforme Lucas capítulo 16, na história do rico e do Lázaro. Então a pessoa que morre sem Cristo já vai para um local de condenação.
e ali ele vai continuar até o dia do julgamento, onde ele receberá um novo corpo, será julgado e ele será condenado pelas suas obras, porque não viveu uma vida seguindo a Cristo. Nada mais poderá ser feito por essa pessoa, diferentemente do que se ensina por aí, de que há um purgatório, que você pode ir para um purgatório e que se as pessoas aqui nesse mundo fizerem orações por você, você pode ser tirado de lá. Se as pessoas intercederem por você aqui, você pode ser tirado de lá e ir para o céu. Isso não acontece. Isso não está registrado na Bíblia, esse ensinamento, isso não existe. Isso é doutrina humana. Isso é invencionice humana. Depois que você morre, seu destino está selado. Você não vai ter uma oportunidade em outra vida para poder voltar e fazer melhor. Não, não vai ter. Depois que você morre sem Cristo, você morre e vai estar perdido por toda a eternidade, porque a oportunidade da tua salvação passou e o teu destino foi selado, infelizmente. Então a morte física para o descrente é isso, é essa a realidade. Outra coisa, a questão da morte espiritual. O que não é cristão, ele está morto espiritualmente. A Bíblia diz em Efésios 2, do 1 ao 3, diz o seguinte, que eu quero ler aqui para vocês, Efésios 2, do 1 ao 3. Efésios 2, capítulo 1, Paulo falando para os cristãos. Paulo vai descrever aqui a realidade dos não cristãos, de como os cristãos viviam antes, quando eles não eram cristãos. E ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, era assim que a gente estava antes. É assim que está aquele que não conhece Jesus. Está morto nos seus delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então a pessoa que não tem Cristo, ela estava morta nos seus pecados, andando de acordo com o sistema do mundo, andando sendo guiado por Satanás para a perdição. E ele era um filho da desobediência. E diz que nós andávamos outrora dessa maneira, no versículo 3, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo está relatando aqui a morte espiritual. Aquele que não tem Cristo na sua vida, ele está morto espiritualmente. Ou seja, ele está afastado de Deus. Por causa dos seus pecados, ele está morto. Ou seja, ele não tem ligação com Deus. Ele não tem comunhão com Deus. Ele não tem acesso à presença de Deus. Ele não usufrui da amizade de Deus, do contato com Deus. Ele não tem vida de Deus nele. Não há comunhão nenhuma. A Bíblia diz que até as orações daqueles que não conhecem a Cristo são abominação diante de Deus. Deus não ouve as orações daqueles que vivem no pecado. Por quê? Por causa que eles estão mortos no pecado e não querem se arrepender. Então eles estão afastados de Deus. Eles não têm comunhão com Deus. Não têm ligação com Deus. Eles não usufruem das bênçãos de Deus, de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Uma vida de paz, de alegria, de felicidade, uma vida de contato com Deus, onde a gente pode estar conversando, adorando, na presença de Deus, ali ouvindo a sua voz, sendo guiado por Ele, vivendo uma vida plena, de vida plena. Aquele que não é cristão, ele não tem nada disso. Ele está afastado de Deus, ele está morto espiritualmente. Então é assim que a morte afeta também o que não é cristão. É a morte espiritual. E é uma existência terrível, porque o corpo da pessoa está vivo, mas o seu espírito está morto. Ela tem um corpo, mas por dentro ela está morta. É terrível. É algo triste. Não é a vontade de Deus para ninguém, mas é a realidade daquele que não tem Jesus.
ele não tem comunhão com Deus, ele não ouve Deus, ele não pode falar com Deus, porque Deus não pode ouvi-lo por causa do seu pecado. Ele não tem vida de Deus. As únicas bênçãos que ele tem são algumas bênçãos que Deus dá de maneira geral para a humanidade, a chamada graça comum. Mas no mais, as bênçãos que Deus tem para os seus filhos, que são maravilhosas, que são grandes, que não há palavras para descrevê-las, essas pessoas não têm essas bênçãos. Eles estão mortos espiritualmente. E por último, na vida do não cristão, o não cristão sofrerá a pior morte que existe, que é a morte eterna. Essa é a pior morte que existe. Porque a morte física, ela não destrói você eternamente. A morte espiritual, ela pode ser revertida. Você pode passar a viver. Mas a morte eterna, depois que ela se tornar uma realidade, essa morte nunca mais pode se reverter. Essa morte, depois que a pessoa experimentar ela será para sempre. E qual é essa morte eterna? É o que está registrado lá em Apocalipse capítulo 20. Quando Deus diz assim, no julgamento, ele diz, no versículo 13, deu o mar os mortos que nele estavam, para poderem ser julgados. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, que é a mesma morte eterna. É no lago de fogo. E aí o versículo 15 encerra dizendo, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, que é o livro daqueles que contém o nome daqueles que estão salvos. O que acontece? Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que é o lago de fogo? Como disse aqui, é a segunda morte. É a morte eterna. É triste, mas é uma realidade. O não cristão, se ele não se converter a Cristo, ele experimenta a morte física, ele experimenta a morte espiritual, e no final de tudo ele vai experimentar a segunda morte, que é a morte eterna, onde ele vai ser lançado no lago de fogo, um local de sofrimento, de tormento eterno, de agonia eterna, um local de tristeza eterna, um local de pranto e ranger de dentes. E Deus fez esse local para o diabo e os seus anjos, para puni-los. Não fez para a humanidade. Só que aqueles que rejeitarem a Cristo, eles vão para lá. E vão experimentar a morte eterna. Separados de Deus para sempre. Num estado de tormento, de sofrimento por toda a eternidade. É um sofrimento tão grande que a gente vê na história do rico e do Lázaro, que o rico dizia para Abraão. Ele dizia, pai Abraão, deixa Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água e colocar na minha língua, porque eu estou em grande tormento aqui, em grande aflição. Ele queria simplesmente uma gota de água para aliviar o seu sofrimento, porque é um sofrimento insuportável. Imagine só, a gente às vezes sofre alguma coisa nesse mundo, quando está doente ou sofre um acidente, uma queimadura, e a gente acha aquilo terrível. É uma dor tão grande às vezes que parece interminável. Agora você imagine você passar toda a sua existência sentindo dor e sofrendo. E o pior de tudo, a presença de Deus não vai estar lá, sendo manifestada com graça e amor e misericórdia. A presença de Deus vai estar lá no inferno, sim, mas para manifestar juízo sobre aqueles que não creram em Cristo. A pessoa não vai sentir a presença de Deus graciosa, de amor e de misericórdia para ela ter alegria. Ela vai estar lá junto com o diabo, com todos os demônios, sofrendo por toda a eternidade. Só que essa não é a vontade de Deus. Lá em Ezequiel 33:11 diz, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso,
mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ou seja, o prazer de Deus é que as pessoas se convertam e vivam. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não quer que ninguém morra. Deus não fez a morte para nós. Deus não quer lançar ninguém no inferno. Deus não quer matar ninguém. Deus quer dar vida. Deus quer levar para o céu. Deus quer restaurar as pessoas. Deus quer exercer misericórdia, graça e bondade. Deus quer levar para a salvação. Deus quer levar para o céu. Deus não quer condenar ninguém. Deus tem prazer em ver as pessoas viverem. Deus tem prazer e alegria em ver as pessoas estarem na sua presença. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. Quando a pessoa é condenada foi por causa da escolha dela. E Deus vai colocá-la no inferno, mas Ele não vai ter prazer nisso. Pode ter certeza, Ele vai fazer isso com o seu coração doendo, chorando. Porque Ele não queria que fosse assim. Ele não queria que fosse dessa maneira. Agora, vamos entender o seguinte. Deus quer mudar essa realidade do não cristão. Eu já falei aqui. Deus quer levar as pessoas a ter salvação. Deus quer libertar as pessoas da morte. E como foi que Deus fez isso? Como é que Deus faz para libertar as pessoas da morte? Como que Deus providenciou vitória sobre a morte? Porque no título da mensagem eu disse que o título era A Morte da Morte. Nós vamos entender agora como foi que Jesus venceu a morte. Porque a morte, ela é um inimigo implacável, que tem tirado a vida de muitas pessoas. Mas ela mesma está com seus dias contados. A morte vai morrer. Na verdade, a morte já foi derrotada por Cristo. Só que ela não foi destruída totalmente, mas ela vai ser destruída totalmente. E Deus tem libertação total para os cristãos da morte. Deus vai nos libertar totalmente das suas garras. Deus vai nos fazer triunfar totalmente sobre ela. E como é que Deus fez isso? É o que nós vamos ver agora. Jesus, ele veio a este mundo como homem. E ele veio para morrer. Essa era a sua missão. Ele mesmo disse várias vezes, quando estava caminhando com seus discípulos, que ele estava indo para Jerusalém. E quando ele chegasse lá, ele ia ser crucificado, ele ia ser morto, iam humilhá-lo. Mas tinha que ser assim, para se cumprir a vontade de Deus. Nós sabemos que ele veio para morrer. Ele veio com essa missão de levar sobre si os nossos pecados. Ele veio para poder cumprir uma obra. Ele veio para cumprir uma missão de resgate. Ele veio para libertar a humanidade do pecado, para libertar a humanidade das garras de Satanás, como eu falei em outras mensagens. E ele veio também para nos livrar da morte, que entrou no mundo como consequência do pecado. E aí, como é que Jesus faz isso? Como é que Jesus nos liberta da morte? Nós sabemos que Jesus morreu. E nós vemos ali quando Jesus morreu, que os discípulos ficaram tristes. Os discípulos pensaram que tudo tinha se acabado. Os demônios ficaram alegres por um momento. O diabo ficou feliz achando que tinha vencido Jesus, porque tinha levado ele à cruz. E ali Jesus morreu e o diabo achou que tinha triunfado, que tinha vencido o Senhor. Só que Deus, embora triste por ver o seu filho morrendo, por outro lado, Deus estava feliz. Porque Deus sabia que em Cristo ali, Jesus estava vencendo a morte estava sendo vencida, a morte estava sendo derrotada, a morte ali na cruz estava sendo vencida, destruída, aniquilada por meio da morte de Jesus. Parece uma contradição, né? Um paradoxo, ou seja, uma coisa que parece contraditória, difícil de explicar e de entender
como que a morte de uma pessoa pode significar vitória. Como que a morte de Jesus foi a causa da destruição da morte, que não é um ser, a morte é uma realidade. Como é que a morte de Jesus pôde vencer a morte, destruir a morte? Nós vemos lá no texto que a gente leu, de 1 Coríntios capítulo 15, tem um versículo lá que é muito importante, muito interessante, que eu vou ler de novo para a gente poder entender, que eu vou dizer agora. 1 Coríntios capítulo 15, diz assim, que versículo 56, que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado. Isso aqui é fundamental para a gente entender como foi que Jesus venceu a morte. Como foi que Jesus fez para nos resgatar da morte, da situação de morte. O que é aguilhão, para a gente poder compreender? Aguilhão era uma ferramenta que existia na antiguidade. Uma ferramenta comprida, como uma vara, onde na ponta geralmente era de ferro, com uma ponta afiada, que era usada para espetar animais, como uma forma de fazer eles pararem, fazer eles andarem na direção que você queria. Era uma vara de espetar, era um aguilhão. Era como um ferrão. O ferrão de um inseto, de um escorpião, de uma abelha, é como um aguilhão. É um ferrão. É uma arma de poder penetrar em alguém, de incitar uma pessoa, um ser, um animal a fazer alguma coisa. Ou, no caso do inseto, é a arma para envenenar, para matar, para poder destruir. Isso é um aguilhão. Então, quando Paulo fala que o aguilhão da morte é o pecado, é porque o pecado era essa arma que a morte tinha para oprimir as pessoas. É importante a gente entender isso. Que a morte usava o pecado como seu aguilhão. Por causa do pecado que a morte alcançou lugar na humanidade. Por meio do pecado, que era o seu aguilhão, a morte oprimia as pessoas, destrói as pessoas, leva as pessoas para uma realidade que não é a vontade de Deus. Era um instrumento mortal, o ferrão da morte, era o pecado. Então o que que Cristo faz na cruz? Jesus na cruz, como nós sabemos, leva sobre si, como diz lá em Isaías, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Ele leva sobre si o nosso pecado ali na cruz do Calvário. Ele paga o preço pelos nossos pecados. Ele sofre no nosso lugar a ira de Deus. E ali ele satisfaz a justiça de Deus. Ele aplaca a ira de Deus por causa do seu sacrifício justo, santo e agradável a Deus. Então, por meio do seu sacrifício, ele sofre a ira de Deus sobre ele, a condenação de Deus sobre ele, a condenação que o pecado merecia. E aí o que acontece? O pecado naquele momento ali na cruz, como eu disse na mensagem passada, retrasada, melhor dizendo, o pecado foi vencido. Porque Jesus ali sofreu toda a condenação sobre ele. E agora Jesus pode nos dar a libertação. Jesus agora pode nos oferecer o perdão de graça, porque o preço já foi pago. O preço requerido pela justiça de Deus já foi pago na cruz do Calvário. Ele pagou com o seu sangue, derramando o seu sangue puro. Ele sofreu a punição no nosso lugar. Então ele satisfez a justiça de Deus. Ele pagou o preço que o pecado requeria como condenação. E aí a gente entende como é que Jesus destruiu a morte, porque no momento que Jesus vence o pecado na cruz, pagando ali com o seu sangue, satisfazendo a justiça de Deus, naquele momento o que acontece? A morte perdeu a sua arma. Louvado seja o Senhor. A morte perdeu o seu aguilhão. A morte perdeu o seu ferrão. Foi destruído ali naquela hora. Jesus destruiu a arma poderosa que a morte tinha
para poder matar, para destruir a vida das pessoas. Jesus destruiu por completo o pecado, Jesus venceu o pecado, e aí ele quebra, ele desfaz a arma, a única arma que a morte tinha, para poder destruir, para poder matar a vida das pessoas. E a morte passou a ser como um escorpião sem o seu ferrão. A morte passou a ser como uma abelha sem o seu ferrão. Não mais capaz de envenenar ninguém, não mais capaz de matar ninguém. É claro que nós não vemos ainda essa realidade por completo, mas ela começou a ser realidade ali na cruz do Calvário. Ela começou a ser realidade ali. Jesus não venceu a morte quando ele ressuscitou. Ele venceu a morte na cruz. A ressurreição foi apenas uma confirmação da sua vitória na cruz do Calvário. Porque a morte não podia mais segurar Jesus. Então, ao terceiro dia, ele ressuscita. É interessante que na cruz acontece a morte da morte e acontece a morte de Jesus. Só que há uma diferença. A morte continua morta. Mas Jesus Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus e vive para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E agora ele nos dá a vitória sobre a morte por causa do seu sacrifício santo e agradável a Deus ali na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor. É por isso que eu amo essa mensagem da cruz. É por isso que eu amo essa mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque o que Jesus fez ali na cruz do Calvário, não há palavras para descrever, foi uma vitória grandiosa, foi algo maravilhoso o que ele conquistou ali para nós. E é o que eu quero mostrar agora para finalizar aqui, a realidade da morte com relação aos cristãos. Agora você vai ver a maravilha que é o que Deus fez na vida dos cristãos. E aí você escolhe se você quer continuar sem Cristo ou se você quer Cristo na sua vida. Porque dependendo da sua decisão, a realidade da morte para você vai ser totalmente diferente. Eu já falei da realidade da morte da vida do não cristão. Deixa eu falar agora da realidade da morte para o cristão. Nós ainda morremos fisicamente, como eu falei já. O cristão morre fisicamente, se ele não estiver aqui no dia do arrebatamento, como eu já disse. Mas para nós, a morte do corpo marca o início da nossa entrada no paraíso. Louvado seja o Senhor por isso. É o contrário do que a morte física é para o não cristão. A morte física para o não cristão sela o seu destino de perdição eterna. Mas a morte física para o cristão é o dia mais feliz da sua vida. É o dia mais feliz para ele, da sua existência. Parece uma contradição, como é que a morte pode ser um dia feliz para alguém? Na verdade, quando um cristão morre, as outras pessoas choram, porque vão sentir saudades dele, porque vão sentir a sua falta. Mas ele pode ter certeza que lá onde ele está, no paraíso, ele está dando saltos de alegria, adorando a Deus de todo o seu coração, vivendo em comunhão maravilhosa com Deus, porque agora ele está vendo o seu Senhor, agora ele está junto de Cristo, agora ele está usufruindo da presença de Deus de uma maneira plena, como nós ainda não podemos usufruir. E se ele pudesse voltar, com certeza ele não voltaria, porque a realidade lá é muito melhor do que essa. É claro que não é por isso que a gente vai escolher morrer, porque Deus tem uma missão para nós aqui como cristãos, que nós devemos cumprir. Mas como Paulo fala lá em 2 Coríntios 5:8, Paulo diz assim: estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por quê? Porque é incomparavelmente melhor habitar com Cristo. Então a morte física para o cristão, ela é o dia em que ela passa dessa existência terrena para uma existência celestial, no paraíso.
na presença de Deus, onde ela vai encontrar com Cristo. Que coisa melhor pode haver do que encontrar Jesus, ver Jesus, poder dar um abraço nele, poder estar com ele agora, vendo ele todos os dias da sua vida. É isso que acontece quando o cristão morre. É por isso que um cristão, ele não deve ter medo da morte. Ele não deve ter pavor da morte. Ele não deve ficar preocupado com a morte. Porque ainda que ele morra, mesmo que seja em perseguição, de uma maneira terrível, ninguém pode destruir a sua vida. Ninguém pode afastá-lo de Deus. Quando alguém mata o seu corpo, o máximo que a pessoa faz é fazer com que ele vá para a eternidade, pela permissão de Deus, porque a pessoa só morre quando Deus permitir. É por isso que o Salmo 116, versículo 15 diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Louvado seja Deus. A morte dos seus santos é preciosa para o Senhor. Por quê? Porque é o dia em que eles vão para a presença de Deus. Como Jesus disse para o ladrão na cruz: em verdade te digo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele estava ali sofrendo na cruz, mas naquele mesmo dia ele ia para o paraíso, ia estar com Jesus lá no paraíso, como aconteceu dele estar lá com Jesus no paraíso naquele mesmo dia. Então a morte para o cristão, a morte física, não é algo terrível. Longe disso, é algo maravilhoso. É o dia que ele parte para a eternidade. Louvado seja o Senhor. Outra coisa agora com relação à morte espiritual. Nós não estamos mais mortos espiritualmente. Como Paulo fala lá em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, vocês estavam mortos antes, mas agora vocês estão vivos em Cristo. Essa é a realidade do cristão. Porque o que acontece com Cristo, acontece para nós. Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele está vivo na presença de Deus. Nós, quando cremos em Jesus, nós passamos da morte para a vida. Nós saímos de um estado de morte espiritual para uma vida espiritual. Então a gente antes não tinha contato com Deus. Estávamos afastados de Deus. Mas agora em Cristo, nós usufruímos da presença gloriosa de Deus nas nossas vidas. Todos os dias, toda hora, Deus está conosco. Como Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como Paulo disse, nós agora contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Antes nós estávamos afastados da glória de Deus. Como diz Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem, ou seja, estão afastados da glória de Deus. Mas agora em Cristo, salvos, nós estamos contemplando a glória de Deus todos os dias da nossa vida. Louvado seja o Senhor. Não há um dia da nossa vida que nós estejamos afastados de Deus. Nós agora andamos com Deus. Nós agora vivemos com Cristo. Nós agora somos habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo e morada do Senhor. Jesus disse que aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Aquele que é cristão, Deus mora dentro dele. Deus vive nele. O Espírito de Deus flui nele como um rio de águas vivas, de maneira abundante. Como Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Como ele disse para a mulher samaritana: se você crê em mim, eu posso te dar água viva, que você nunca mais vai ter sede. Por que a gente não tem sede? Porque nós estamos na presença de Deus continuamente. Comunhão plena, comunhão profunda. Pela fé, estamos na presença do Senhor. Como a Bíblia diz, que nós ressuscitamos com Cristo e estamos assentados com Ele nos lugares celestiais.
Como a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquilo que Jesus disse lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aquele que crê em Cristo, ele não está morto espiritualmente. Aquele que crê em Cristo, ele tem vida abundante. Vida abundante. O que é isso? É uma vida maravilhosa na presença de Deus, de comunhão plena. E por fim, uma vida eterna no céu. Mas já aqui, nós usufruímos da vida eterna. E o que é a vida eterna? É como Jesus disse lá em João 17:3, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e ao teu Filho Jesus, a quem enviaste. Então nós já vivemos a vida eterna, porque nós temos comunhão com Deus. Nós andamos com Deus todos os dias, nós falamos com Deus. Deus fala conosco, Deus ouve as nossas orações, Deus anda conosco, Deus manifesta o seu favor e a sua graça e a sua misericórdia. Deus habita conosco e hoje nós temos paz verdadeira, não a paz que o mundo dá. Temos a alegria que vem de Deus, não importando os problemas que a gente tenha, nós temos uma alegria. Nós temos conforto de Deus, consolo. Nós temos a misericórdia de Deus. Nós temos o perdão dos pecados. Nós fomos feitos novas criaturas, temos um novo coração. Andamos em novidade de vida, em santidade, numa vida de obediência. Usufruímos do amor de Deus na nossa vida. Usufruímos da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade, da vida dele em nós. Tudo isso é a vida espiritual que Deus dá para aquele que é cristão. Eu não consigo entender como é que alguém não quer tudo isso. Como é que alguém não quer uma vida dessa? Prefere viver uma vida morto espiritualmente. Uma vida miserável, triste, sem alegria verdadeira, sem paz, sem salvação, sem comunhão com Deus, vivendo uma miséria espiritual, uma vida triste. Deus não quer isso para você. Basta que você creia em Cristo. E por fim, a morte eterna não nos atinge, porque Deus disse que nós não sofreremos a morte eterna. Muito pelo contrário, desde já nós desfrutamos da vida eterna, como diz lá em João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, aqui é Jesus falando, quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele não disse que terá a vida eterna, ele disse tem a vida eterna. Não entra em juízo, ou seja, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então Jesus nos dá vida eterna. É uma vida eterna que já começa aqui e que se prolongará por toda a eternidade. Porque nós estaremos no céu, na presença gloriosa de Deus para sempre. Essa vida espiritual que nós temos hoje aqui é apenas um pré-anúncio do que virá. Como a palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou essas coisas por meio do seu Espírito. Então no dia que Jesus nos buscar, que nos levar para o céu, que nós moraremos no céu na presença de Deus para sempre, ali, tudo isso que a gente tem aqui em parte, nós teremos lá de maneira completa. Veremos o Senhor, veremos face a face, caminharemos em comunhão profunda com Ele, conheceremos a Ele como somos conhecidos, como diz Paulo. A alegria, a paz, o amor será multiplicado milhões de vezes mais na nossa vida. Nós andaremos com o Senhor, adoraremos a Ele face a face. A sua glória encherá as nossas vidas. Viveremos na sua luz, caminharemos com Ele. Vamos usufruir da sua vida. Vamos usufruir de comunhão profunda. Isso é a vida eterna no céu para sempre. Louvado seja o Senhor. Voltando para o texto de 1 Coríntios 15. E aí eu vou concluir agora.
que esse texto é lindo demais, que mostra como no dia do arrebatamento da igreja, a morte será totalmente destruída com relação aos cristãos. Porque os não cristãos vão viver no estado de morte eterna. Mas com relação aos cristãos, a morte vai ser totalmente destruída para eles. Não vai fazer mais parte da realidade deles. Então Jesus começou vencendo a morte na cruz. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. A Bíblia fala isso, que é o último inimigo a ser destruído é a morte. E esse texto de 1 Coríntios 15, a partir do versículo 54, fala exatamente do dia em que a morte será totalmente destruída. É o dia da sua morte completa, é o dia em que ela vai ser aniquilada. 1 Coríntios 15, 54 diz: enquanto este corpo corruptível, que é o corpo que a gente tem agora, se revestir de incorruptibilidade, ou seja, esse corpo que morre não vai existir mais. Nós vamos receber um corpo que não morre mais, que não perece, que não se destrói. É o novo corpo que a gente vai receber, que a morte física não vai ter poder sobre ele. Então, e o que é mortal se revestir de imortalidade, ou seja, esse corpo mortal que morre vai ser revestido por um corpo imortal. Vai ser transformado num corpo incorruptível e imortal, que vai durar para sempre. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, no dia do arrebatamento da igreja, se cumprirá essa palavra. Tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, destruída, aniquilada, arrasada completamente, totalmente destruída, tragada, foi a morte pela vitória. Ou seja, naquele dia se cumprirá essa palavra que foi profetizada primeiro lá no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 8. A morte vai ser tragada naquele dia. Por causa de quem? Da vitória de Cristo. Ela foi tragada por quê? Pela vitória. Pela vitória de Cristo na cruz. Cristo começou derrotando ela na cruz. E no dia do arrebatamento é o dia da derrota final dela. O dia em que ela vai ficar aos pés de Jesus. O dia em que Jesus vai triunfar sobre ela totalmente. É no último dia da história da humanidade. No dia do arrebatamento da igreja. Que Jesus vem para buscar o seu povo. A morte vai ser tragada, vai ser destruída. E aí tem o versículo 55 que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? É um grito de ironia contra a morte. De zombaria até. Dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê a tua vitória, morte? Que você achava que tinha sobre as pessoas? Onde está ela? Me diga aí, diante da vitória do Cordeiro, onde é que está a tua vitória? Que você achava que tinha contra as pessoas. Aqui é uma linguagem poética, a morte não é um ser. Mas é uma linguagem poética onde a Bíblia diz: diga aí, morte, onde é que está a tua vitória? Diante da vitória do Cordeiro. Me diga, onde é que está a vitória que você achava que você tinha sobre o meu povo? Sobre aqueles que são cristãos? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mais uma vez, numa fala irônica, de zombaria. Diga aí, morte, cadê a tua arma? Cadê o aguilhão que você tinha, que você usava para oprimir as pessoas? Cadê a arma que você usava para destruir, que era o pecado? Cadê? Por que você não pode fazer nada agora? Por que você não consegue triunfar? Cadê a tua vitória, morte? E aí termina dizendo assim: o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Aí o 57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque por causa da vitória do Cordeiro de Deus, por causa da vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário,
que Ele triunfou ali sobre todos os seus inimigos por causa da sua vitória. Hoje nós temos vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. A igreja usufrui de vitória com Cristo. Nós vencemos o pecado, nós vencemos o diabo, nós vencemos a morte. A morte não tem mais poder sobre nós. E no dia do arrebatamento isso se cumprirá totalmente. E nós vamos poder dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Nós somos vitoriosos em Cristo. Amém. O nosso Senhor venceu por nós. Ele triunfou por nós. E agora Ele nos faz mais que vencedores em Cristo. Agora Ele nos dá a vitória em Cristo. Agora Ele nos faz ser participantes da sua vitória. Nós podemos agora glorificar o seu nome. Nós podemos exaltá-lo. Nós podemos engrandecê-lo, magnificá-lo, porque Ele é digno, porque Ele venceu, como diz lá em Apocalipse. O Cordeiro de Deus venceu, o leão da tribo de Judá venceu, a raiz de Davi. Por isso que Ele é poderoso para exercer autoridade sobre tudo e sobre todos e para reinar, porque Ele é o Cordeiro de Deus que venceu. E que louvado seja o nome do Senhor por tão grande vitória. E aí, eu finalizo dizendo: você que não conhece a Cristo, que está ouvindo essa palavra, diante de tudo que eu expus para você, que Deus tem para fazer por nós, dessa vitória tão maravilhosa sobre a morte, medite nisso, responda para você mesmo: você quer continuar morto? Você quer continuar vivendo essa vida miserável, estando morto espiritualmente, sabendo que no dia que você morrer no seu corpo, você vai experimentar uma morte eterna? Tem certeza que é isso que você quer? Pare para pensar, porque Deus Ele tem vitória para nos dar. Deus Ele quer te fazer vitorioso sobre a morte, assim como Jesus venceu a morte. Isso só depende de uma decisão sua. A salvação já está disponível para você. Só depende de você crer em Jesus de todo o seu coração, se arrepender dos seus pecados e dizer para Ele: Senhor, me perdoa, salva a minha vida, me recebe como teu filho. Eu quero ser participante dessa tua vitória. Eu quero usufruir de vida eterna. Me recebe, Senhor, me salva. E aí você vai ser recebido nos lugares celestiais em Cristo. Você vai ser feito nova criatura e vai usufruir da bênção de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.